né? Quer dizer, ele acabou simbolizando essa divisão do mundo em dois blocos. Tá? Tanto é que em 1991, quando houve a queda do muro, vocês estão vendo a imagem que eu deixei aí, né? Foi uma grande festa, né? Porque, na verdade, o que isso significava? Significava que toda uma era que tinha durado pelo menos 30, 40 anos, né? De 1945 até 19... Não, mais de 50 anos, né? Estava chegando ao fim. Então, não era pouca coisa, né, o que isso representava. Mas as tensões eram grandes, tá? Então havia uma corrida no espaço e outra corrida na Terra, né? Então, tanto na Terra como no céu havia uma grande mobilização acontecendo e uma tensão enorme entre esses dois blocos de países e, evidentemente, isso envolvendo os países que estavam alinhados a um grupo ou outro. Essas tensões elas foram aumentando e elas se mostraram bastante complicadas aí nos anos 60 e 70, quando a divisão entre capitalistas e socialistas e comunistas aí desencadeou conflitos tremendos. Um desses conflitos foi a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos investiram muito na Guerra do Vietnã, mandaram soldados, colocaram as suas forças a serviço de derrotar os Vietcongues, que eram os vietnamitas do lado oriental, que representavam o pensamento comunista, e essa guerra, né, que durou pelo menos 13 anos, ela foi alimentada aí, principalmente pelos governos norte-americanos. Eu até coloquei uma foto, que é uma foto famosa, de uma menina, né, que no meio de um bombardeio na Guerra do Vietnã, né, sai para a rua desesperadamente, ela está nua, então tem uma cena, é uma cena extremamente forte, né, que mostra assim, o momento de uma angústia terrível, uma tristeza, né, as crianças chorando, o primeiro menino aí que a gente vê na foto, ou seja, isso retrata bem, né, uma guerra que teve um impacto tremendo, principalmente porque, além da guerra, havia as imagens da guerra, né, a propaganda de guerra também. Tá? Em 1962, ocorreu a crise dos mísseis. Foram os 4 dias mais terríveis que a humanidade viveu. Porque o que aconteceu? O mundo ele ficou nesse período aí, nesses 4 dias, gente, o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear. Então, foi um desespero mundial, porque imagina, né, se os Estados Unidos tinham uma capacidade letal para destruir o mundo 200, 300 vezes, a Rússia, a União Soviética na época, tinha a capacidade para destruir o mundo 80, 90 vezes. Quantas vezes precisa destruir o mundo? Não é verdade? Então, assim, imaginem esse cenário, né? Esse cenário aí. Como é que essa crise se deu? O Kennedy, na época, ele mandou instalar uma, uma base de mísseis na Itália, com os mísseis apontados diretamente para Moscou. Né? Moscou não se fez de rogado, resolveu instalar então uma base de mísseis também lá em Cuba, voltado para Miami, Estados Unidos. Então, vocês imaginem só o cenário, quer dizer, ficou um cenário terrível, né? Essa crise foi terrível, foi preciso uma negociação profunda entre Nikita Khrushchev, que vocês estão vendo ali, que era o rei, né? O rei não, perdão, o presidente russo da época, e John Kennedy, né? Um período assim muito conturbado, né? O mundo se viu à beira de uma guerra nuclear, né, que se tivesse acontecido, talvez não estivéssemos aqui. Né? Ou seja, isso dá uma dimensão do quanto que esse período da Guerra Fria foi um período muito, muito marcantemente complicado, né? Um período muito forte. E é nesse contexto aí que, em 16 de julho de 1969, né, alguns anos depois, o foguete Saturno V vai sair com um módulo lunar famoso, o Apollo 11, ele vai ser lançado aí na Flórida, né, no Cabo Canaveral, né, e 4 dias depois, no dia 20 de julho,
às 23 horas e 56 minutos, a Apollo 11 pousou na Lua, né? Eu tenho até uma imagem aí, que é uma imagem famosa, que é a imagem da bota de Neil Armstrong, né? Que é o nome do o astronauta que desceu na Terra. Então, essa foto, ela é uma foto bastante emblemática, porque ela mostra isso. E quando o Neil Armstrong pisou no solo lunar, ele disse uma frase que virou um marco. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Porque, de fato, você descer do modelo lunar e pôr o pé na Lua é um passo só, né? É um pequeno passo. Só que esse passo, ele significava o quê? Ele simbolizava, né, um salto tecnológico gigantesco. Ele simbolizava, né, um mundo que havia conseguido conquistar, né, um nível de desenvolvimento tecnológico nunca antes visto, né? Essa é a grande questão aí. Bom, e aí a pergunta, né? Será que estava na terra como no céu, né? Como diz lá a oração, né? Como no céu, será que na terra estava acontecendo? Bom, a terra, as coisas não estavam tão boas, nem para os americanos, nem para os soviéticos, né? A conquista espacial, e principalmente a chegada de Neil Armstrong à Lua, ajudou o governo americano a, de certa maneira, encobrir algumas derrotas na Terra. A Guerra do Vietnã tinha sido um fiasco, né? O movimento negro estava crescendo violentamente. Para piorar, o Martin Luther King, que é esse que está aí, a imagem aí do lado esquerdo, um grande ativista norte-americano, foi assassinado. Quer dizer, essa situação colocava o governo americano num momento muito difícil. Do lado soviético também a vida não estava boa, não estava muito fácil, não. Né? Nesse mesmo período, na Tchecoslováquia, em 68, havia um grande descontentamento contra o domínio soviético, né? E os soviéticos mandaram canhões naquilo que ficou conhecido como a Primavera de Praga, Praga, capital da Tchecoslováquia. E aí o que vai acontecer? Isso simboliza um momento também em que há um grande descontentamento com o autoritarismo da União Soviética naquele contexto. Então, vejam, havia problemas aqui na Terra, enquanto no céu, né, havia grandes conquistas, aqui na Terra, tanto os americanos como os soviéticos estavam em maus lençóis. E uma coisa fundamental é a gente saber que essas mudanças e essas transformações, gente, elas não foram importantes apenas para o contexto da Guerra Fria. A tecnologia desenvolvida pelas viagens espaciais revolucionou o mundo que nós vivemos. Vejam, por conta das viagens espaciais, inventou-se o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, que permite que a gente se localize, né, por esse sistema que a gente tem nos nossos celulares ou GPS. Desenvolveu a telefonia, desenvolveu a transmissão via satélite, né? Vocês viram o Explorer 1 lá, que foi enviado pelos Estados Unidos em 1958. Depois desse, outros satélites foram sendo construídos e essa tecnologia se desenvolveu. Quer dizer, em função dessa tecnologia que a gente tem internet, que a gente tem telefonia, que a gente tem transmissão de TV satélite. Foi criada a ideia de filtragem, de purificação do ar. Então, toda essa coisa de você pensar em ar-condicionado, por exemplo, né? Isso é uma tecnologia que vai surgir em função das necessidades que havia de você, como é que você faz para levar um homem para o espaço. Então, foi preciso criar, né, um sistema de condicionamento do ar. Alimentos, passaram a desenvolver uma tecnologia para desidratar alimentos, para congelar eles e fazer com que eles permanecessem por mais tempo, porque em função das necessidades, né, de você ficar um período dentro de uma nave espacial, isso exigia a criação de uma tecnologia para que o alimento resistisse, né? Mesmo depois isso vai ficar, porque até hoje a gente tem essa tecnologia.
a ideia, até coisinhas menores, como o revestimento antiaderente de panela que a gente tem, aquela coisa do Teflon, por exemplo, uma coisa também que foi desenvolvida em função das necessidades espaciais. Fora monitores cardíacos, aquele desfibrilador automático, vocês já viram quando tem aqueles filmes que mostram quando a pessoa tem um ataque cardíaco, então vem aquela maquininha que dá aquele choque para o coração voltar a bater, que a gente vê muito em filme, é o desfibrilador automático. Aquilo ali foi uma coisa criada também em função da guerra espacial. Então, para mostrar para vocês o seguinte, né, que a história ela é assim, né? Ela muitas vezes, em função de uma corrida que está no espaço, há uma grande transformação que acontece na Terra, né? E muita coisa que é construída voltada para um determinado objetivo, lá na frente pode levar a um outro objetivo, né? Vocês lembram que eu comecei falando que tudo começou com o Hitler tentando fazer foguete para enviar esses mísseis e destruir os inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. E terminou, né, com uma corrida espacial que fez com que o mundo evoluísse numa direção extraordinária. Muito embora essa evolução aqui na Terra não tenha chegado para todo mundo, né? Essa tecnologia ainda é privilégio, né, daqueles que têm melhores condições, né, e dos países mais ricos. Bom, de uma forma geral, era isso que eu tinha proposto para hoje. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, né? E abrir um pouco o espaço para vocês falarem se vocês entenderam, gostaram da aula, né? Tem aí uma parte de reações, estão vendo? Se vocês quiserem usar também para se posicionar, é legal. Eu gostaria de saber, e aí, o que vocês acham? É possível dizer e entender um pouco essa história da Guerra Fria e essa coisa da corrida espacial e do mundo que nós vivemos como consequência disso hoje?